Salve, meu querido, tudo certo? Ó, o fim da rebeldia, cara. Como a juventude foi do punk rock ao conservadorismo é o tema do vídeo. Se você já clicou aí, você já sabia que era algo do tipo. Eu só faço a leitura pra gente poder entrar no esquema. E, cara, eu vou só fazer esse pensamento inicial que é: eu curto muito punk rock. Esse pensamento que a gente tem que romper estética, filosófica, ideológica, religiosa, todas essas barreiras que são construídas na nossa cabeça desde a primeira infância, tem que ser rompida. A gente tem que ser revolucionário. Então vamos de React. Eu gosto muito do Humberto Matos, que ele fala React. Sabe, ele dá uma entonada muito bonita, eu acho maneiro. Mas eu não tenho voz da hora. Então, bora lá que eu já falei 1 minuto sem parar, hein? Tiago Ferreira é conservador, estuda Direito numa faculdade particular de São Paulo e tem como referências... Antes, as pesquisas indicavam que jovens eram mais progressistas e os mais velhos, conservadores. Para esta cientista política, a explicação para a tendência é o crescimento do feminismo como força política entre as mulheres mais jovens. Em que sentido uma reação ao feminismo? O feminismo enquanto um discurso que ameaça privilégios. E, nesse sentido, desperta uma reação a quem está nessa posição de privilégio, que são os meninos. O que costumava ser um grito contra o sistema, jovens revoltados que queriam dizer basta para tantas injustiças e deixar claro por meio de sua aparência pelo que estavam lutando, hoje se tornou só uma tendência de moda. Não estou dizendo que não existam mais punks raiz, porém Vou só deixar claro que na minha visão, toda ideia underground que existe foi capturada pelo capitalismo e produtizada como produto de moda. Punk não é moda, punk é atitude, certo? Toda. Então eu deixo claro, cara, que assim, isso é a minha visão, tá? Mas punk rock é atitude. é inegável que a mensagem que o movimento queria passar acabou ficando um pouco esquecida, deixada para trás. Hoje, muitos jovens acham que ser conservador é ser revolucionário. Está tudo no avesso. As gerações mais novas ouvem a palavra punk e pensam só no estilo de roupa. Não há luta, não há rebeldia, não há revolta, há conformismo. Cara, o Criolo tem uma frase que fala o seguinte: se a maconha for da boa, que se foda a ideologia. Eu acho absurdo, porque é o que rola demais, é o que eu vejo acontecer. As pessoas não se importam se tiver de boa pra ela. Ah, tá de boa pra mim, que se foda. Preconceito e conservadorismo. E bom, se há um resquício do punk, são só roupas, esqueça as linhas de pensamento. Qual foi o impacto da internet nisso tudo? O capitalismo teve um papel proposital ou foi só uma consequência dele? Quais os malefícios do movimento Red Pill na juventude e como o crescimento do direitismo está ligado a ele? Estaria uma parcela da culpa nos jovens de esquerda que exageraram demais na militância? Ainda há esperança? Fiquem no vídeo para ter todas essas respostas. Hoje, eu lhes apresento como a juventude foi do punk ao conservadorismo. O vídeo vai ser dividido em 3 tópicos. 1. O que era o punk e o que ele representava. 2. Como isso virou só uma estética. E 3. O contraste com os movimentos de hoje, tipo Red Pill. Fica até o fim porque esse último ponto talvez explique porque tudo virou de cabeça para baixo. Vamos ver. O punk começou a tomar forma entre o fim dos anos 60 e os anos 70, com raízes tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, apesar de que para muitos o punk é definitivamente inglês. Nos EUA, bandas como The Stooges, MC5 e Ramones já estavam fazendo um som sujo com letras críticas e cheias de atitude. Mas foi na Inglaterra, em meio a uma crise e insatisfação do povo contra o governo inglês e injustiças sociais, que o punk ganhou força de verdade. Bandas como Sex Pistols e The Clash trouxeram toda a revolta da juventude. Mano, eu já acho que o Sex Pistols já é uma banda que não é punk, tá? Já é uma produtização da própria indústria do punk. Da música, com letras políticas, roupas rasgadas. Mas assim, não é que eu não gosto de Sex Pistols não, mas senão vai aqui. Como quem não se importa e muito o sistema.
O movimento punk é claramente um dos mais relevantes da história e ia muito além da música. Era mais os ideais mesmo. A música era só um jeito de expressar sua insatisfação. Cara, e tem muito artista no punk rock, né, mano? Tem artista que eu falo é pessoas que produzem arte, né? Tanto que no punk rock temos músicas simples de 3 acordes, pouca complexidade, já que o objetivo principal era colocar a raiva pra fora e não ser um gênio da música. Fazer barulho era um jeito de chamar a atenção. Agora, em respeito do visual, podem se dividir opiniões se era bonito ou feio, mas chamar de sem identidade é impossível. Não tinha muito segredo, roupa punk não era um estilo exato com regras de vestimenta que precisam ser seguidas à risca. Muito pelo contrário, qualquer camiseta velha podia ser punk, qualquer bota furada ou jeans surrado. Uma roupa punk poderia ser qualquer roupa customizada pelo próprio dono. O DIY ou do it yourself, faça você mesmo, era incentivado. Afinal de contas, tinha que ficar estiloso também. Mas o objetivo era ficar no estilo sem gastar um tostão ou gastando pouco. Ao mesmo tempo que era legal que as roupas fossem surradas pra ligar mesmo pros padrões da sociedade. Assim, surgiram os doidos de alfinetes em qualquer lugar, correntes, jaquetas desfiadas e cabelo arrepiado. Ser jovem nessa época era desafiar o convencional. Olha o quanto regredimos, e não dá pra ser punk conservador, não dá pra ser punk racista, misógino e muito menos punk capitalista. Odeio ter que falar o óbvio, mas o nível de capacidade das pessoas de entender as coisas está cada vez mais baixo. Apesar da subcultura ter sido mais relevante na Inglaterra, ela também teve uma boa quantidade de adeptos aqui no Brasil, principalmente na cidade de São Paulo nos anos 70. O que aconteceu com a juventude questionadora? Como nada é pra sempre, também são os movimentos. Vou só colocar aqui que eu gosto demais do gênero de música punk rock. Foi mal, eu gosto demais. Isso aí é base da minha adolescência, é base da minha infância, juventude ali, cara. Eu gosto demais de punk rock, mano. Muito. Muito, muito mesmo. Sociais. Ainda mais se tratando de jovens que acabam tendo que abandonar um estilo de vida para se adequar ao sistema e assim não morrer de fome. Isso é uma das coisas mais tristes que se pode acontecer. As empresas não só tomam de você seu tempo e sua saúde, mas também a sua personalidade e seu pensamento crítico. Vista a camisa da empresa e se dispa da sua identidade. Não necessariamente esse foi o motivo para o fim do punk, mas que isso é um fato é. A subcultura ficou para trás e foram surgindo novos estilos mais para frente, como grunge, metal e etc. Os jovens de cada geração tiveram o seu, mas é claro que cada vez mais esses estilos foram deixando para trás o lado político da coisa e focando mais na música. Eu não estou dizendo que essas subculturas menos políticas são ruins, elas são muito boas na verdade, mas dizer que elas carregam tanto peso quanto o punk seria loucura. Em meio a tudo isso, tendências de forma de se vestir vêm e vão, e muitos de vocês devem se lembrar do estilo Thunder ou Aesthetic. Podemos perceber um certo comeback de diversos estilos antigos, não só do punk. Tínhamos jovens se vestindo grunge, se vestindo gótico e até punk, com menos exagero, claro, no visual, mas com um resquício. Mas o que essas tendências passavam para as pessoas não ia além da roupa, do pano, do material. Esqueça o significado. Lojas grandes e até marcas luxuosas aproveitaram dessa viralização do estilo e lançaram suas próprias coleções. Agora, você pode ser punk e usar um jeans sujo encardido pela bagatela de R$13 mil. Vocês veem isso como uma consequência do capitalismo ou como um projeto? Na minha opinião, foi só uma consequência mesmo. E vejo isso baseando em como qualquer coisa uma hora vira mercadoria nesse sistema. Música, arte, conhecimento e até o amor. Pague o Tinder Plus. Acaba acontecendo e é inevitável. Mas e pra vocês, concordam com o meu ponto de vista? Concordo, irmão. Qual que é o teu nome? Cipriano, pobreza aí. Olha pra lá, tem que olhar pra luzinha, né? Pobreza aí. Que grupo vocês são? A gente não tem grupo, a gente é punk mesmo. Punk de rua aí. Operário, trabalhador. Estamos aí pra manifestar também. Contentamento com o governo, a repressão. Repressão militar e cadê de opressão em cima dos trabalhadores, meu círculo social? Eu quero amigo que tem esse pensamento. Deus, prepara pra mim uns amigos aí que falam isso aí, ó. Não, é contra o Estado, é proletário. Pessoa que se chama de proletário já é amigo meu automático, né? A juventude quer contestar, saca? Valeu. Quer contestar contra esse monte de que rola em cima da gente, não é simplesmente uma moda, um uso de visual, curtir um som barulhento e usar de violência contra as pessoas. Você entendeu? A nossa violência que tá no som, tá no visual. Nosso jeito de dançar e alguns idiotas que a gente dá porrada na rua de vez em quando, os parasitas, é só um choque na sociedade pra
acordar as bestas aí, ó, que não sente que estão sendo todo dia aí, ó, por políticos, militares e burguesia em geral. Burguesia do poder. Por que você acha que as pessoas ficam loucas? Por que as pessoas ficam loucas? Agora, a respeito dos pensamentos estarem cada vez mais conservadores na juventude atual e eles mostrarem isso com cada vez menos vergonha e, na real, com certo... Não tem amigos do sexo oposto, não aceita intimidade com homens, extremamente linda, mas linda porque é branca, né? Linda porque é branca, vamos deixar claro também. Se veste de forma decente, conservadora, feminina, não faz drama, ou seja, não reclama, né? É tímida, confia no homem, tem que ser virgem, não bebe, quer filhos, nunca desautoriza. Cara, nunca desautoriza, tipo, não confronta o parceiro, né? Não fala palavrão, ou seja, não pode se irritar. É submissa, ou seja, aqui é submissa, podia ser o primeiro, né? Porque tudo aqui é submissão mesmo. Sabe cozinhar, ou seja, vai fazer o trabalho que você não quer. Possui valores elevados, ou seja, os valores que ele construiu para ela, o cara. Possui, não está atrás de fama das mídias, ou seja, ela é... Como é que eles falam? Não é offline, é low profile. Né? Não tem amigas divorciadas, porque as mulheres divorciadas já se revoltou contra os homens cuzão. Reconhece os erros. Cara, não é reconhece o erro, é admite que o marido tá certo, é submissão de novo. De pai presente e amoroso. Cara, isso aqui nem podia ser alguma coisa, porque a maioria dos pais que não são presentes é porque os homens são irresponsáveis e as mulheres não têm nem culpa. Ou os ex-namorados. Ou, de preferência, nenhum, né? Cabelo comprido, cristão. Você quer namorar crente, né? Isso aqui é a declaração que você quer uma crente que não existe, tá? Esse ser humano aqui nem existe. Isso aqui é uma idealização feminina que os caras criou na cabeça, né? Não fala fora de hora. Maluco, que cena que me veio na cabeça daqueles caras que a mulher vai falar, ele olha na mulher, a mulher cala a boca, tá ligado? Que relacionamento desgraçado terá quem seguir esse protocolo. É isso que eu vou te condenar. Se você tiver esse relacionamento é uma desgraça. E todo cara que tem uma mulher desse tipo é adúltero. Porque a mulher não representa algo pra... E, inclusive, todo cara que tem isso é adúltero, que eu conheci na vida. E todo cara que pensa dessa forma, além de adúltero, ele é homoafetivo nas relações de amizade. Ou seja, ele só consegue ser amigo de homem. Tá? Até porque aqui, ó. Não tem amigos do mesmo sexo, esse cara também só vai querer amigo homem. E o que ele quer tá mole. O que ele quer tá mole. O cara que segue esse cronograma aqui, o que ele quer tá mole. Ele queria ser gay, não tem coragem nem de se assumir, porque a religião criou um abismo na cabeça dele e ele é gay, cara. Quem cria uma coisa, sabe assim, ó. Velho, ou senão ele é adulto, porra. É esses dois prismas, velho. Pelo amor de Deus, cara. Quem que cria... orgulho. Eu falo que eu ia conseguir ficar com raiva hoje eu consegui ficar com raiva. Podemos ver isso no Twitter, onde está acontecendo uma verdadeira infestação Red Pill. Eu gostaria de fazer um vídeo totalmente sobre isso mais pra frente, analisando mais minuciosamente as influências e motivos, focando em se aprofundar mais nessas questões. Mas, nesse aqui, vamos dar uma conferida no assunto também. Afinal de contas, é um choque, é uma mudança muito radical, como antigamente os jovens costumavam ser e o que eles estão se tornando. Ainda existem jovens conscientizados, isso nos dá certa esperança. Há também os que só seguem... Mas é pouco, meu Deus do céu, mas beira ninguém. Mas é pouca gente, mas tão pouca gente que beira ninguém. Eu, por exemplo, conheço só uns 4. E assim, eu conheço muita gente. E conhecer 4 é muito pouco, é tipo, beira ninguém. Tendências de moda e ouvem música boa, e não sabem muito bem o que quer dizer. Isso não é de todo mal. O mal mesmo está principalmente nos homens dessa geração. A falta de atitude, a desesperança e o vitimismo foram um combo. A Avril Lavigne, mano. A Avril Lavigne. Ela começou mal punk no começo da carreira e rapidamente ela se transformou numa menininha. E o da grana, irmão, da grana. Nunca foi pelo movimento, sempre foi pelo dinheiro. Culpado disso, a internet. Mas não só ela. A falta de estudos também. Quanto mais ignorante é uma pessoa, mais suscetível à influência. É isso que acontece quando se passa tempo demais em fóruns da internet e tempo de menos falando com gente de verdade. Gente essa que não pegou o vírus que estão passando uns pros outros nesses fóruns.
O vírus Red Pill. A maioria de vocês deve saber do que se trata, mas para quem não sabe, se trata de uma linha de pensamento que gira em torno da ideia de que homens estão sendo manipulados por um sistema que favorece mulheres. Na cabeça deles isso faz muito sentido. Virgão que não sabe trocar ideia com mulher. Virgão que não sabe bater um papo. Virgão que perde mulher pra cara que sabe trocar ideia, que tem consciência, sabe? Cara, eu vou explicar uma coisa aqui pra vocês sobre relacionamento, bem simples, ó. Não é que eu sou expert de relacionamento, não, que eu só namorei uma pessoa e tô casado há 14 anos. Mas, não existe beleza que dura mais que 15 minutos de papo. O cara é extremamente bonito. Com 15 minutos a mulher percebe que ele é um imbecil. Ela pode ficar com o cara porque ele é extremamente bonito, às vezes ele é extremamente rico, às vezes ele tem condições que vai dar qualidade de vida para ela que ela não possui. E aí esses caras ganham nesse ponto, certo? Pode ser feio e rico, pode ser qualquer coisa desse tipo. Só que uma mulher que não quer sugar o cara, que quer crescer junto com o cara, ela não pega esse tipo de cara. Tá? Ela não fica com esse tipo de cara. Porque esses caras é tóxico, cara. Vai ter um relacionamento destrutivo, pelo amor de Deus. A tal pílula vermelha faz referência ao filme Matrix, e eles acreditam que tomar E o incrível é que a Red Pill do Matrix é você sair do sistema capitalista, né? As pessoas que nunca assistiu Matrix. tomaram a Red Pill e agora enxergam as coisas como elas realmente são. Com a linha de pensamento Red Pill vem o conservadorismo, já que nela são abordados diversos temas como mulher que presta e que não presta e o tal papel do homem. O tradicionalismo é incentivado, então os jovens que se identificam com isso automaticamente seguirão esse caminho. E é um jeitão, parece que é um monte de robô falando a mesma coisa. Eles repetem frases assim, vira papagaio. Não passa por um processo de reflexão, não tem nenhum questionamento. A gente tá numa população pouco estudada, se a gente for pensar, né? Quantas pessoas realmente no Brasil têm acesso à possibilidade não só de aprender matemática ali, mas sabe, de fazer grandes reflexões. Então você põe conteúdo, o pessoal compra sem refletir sobre aquilo e sai papagaiando, repetindo coisas perigosas de se falarem, né? Qual foi a tua... Já sei que se esse vídeo furar a bolha, eu vou ser xingado por essa turma, como já fui antes. Deve Mas não me ser importa. foda também, né, Eles se xingar doem você. porque a verdade dói. Porque- E a real é essa, está faltando nos homens Mano, homem que xinga esse vídeo aqui, cara, sem maldade. Sem maldade. uma atitude como a dos punks, aquele senso de luta, todo mundo junto, sem excluir ninguém por gênero ou raça. Isso sim era ser rebelde. Hoje os papéis estão tão invertidos que já chegamos a ver gente de direita se dizer contra o sistema. Essa juventude está tão alienada, estão fazendo exatamente o que o sistema quer que façam. Estão brigando por problemas que não existem e estão ignorando os verdadeiros males da sociedade, que definitivamente não é o fato de você não conseguir a atenção de mulher. Estão agindo como verdadeiros chorões. Sou jovem, não tive a chance de viver numa geração mais conscientizada, menos ignorante, não necessariamente punk, mas tão quanto. Até porque o punk não é perfeito, nenhum movimento social é. Mas cada indivíduo, adquirindo racionalidade e criticismo, pode deixar o mundo um lugar menos odioso de se viver. Podíamos seguir o exemplo dos jovens dos anos 70. Mudar o mundo não vamos, mas pelo menos teremos consciência do que somos e quem são os verdadeiros vermes desse mundo. Chega de brigar entre si. Além dos Red Pills, eu tenho uma opinião um tanto polêmica quanto a outro, digamos assim. Ó, só pra deixar claro, eu não quero brigar com as pessoas que são Red Pill, tá? E não é, você tem medo do Red Pill. Não tenho medo de porra nenhuma, não. É que eu não acho que entre os proletários deveriam ter treta, porque essa treta só é fomentada pelos burgueses. Pra nós brigar entre nós e não derrubar eles. Porque, assim, a quem interessa a briga entre a sociedade? Dividir pra conquistar, mano. Vocês têm que ler, sei lá, ler Arte da Guerra. É um livro que muitos caras de direita mandam ler, tá ligado? Sim, culpado do crescimento do conservadorismo. Talvez eu seja criticado, mas uns 5 anos atrás, no Twitter, a problematização rolava solta. A esquerda estava colocando importância demais em questões pouco relevantes. Xingavam a todos que não usassem exatamente os termos certos ou simplesmente não soubessem como se referir a um determinado grupo de pessoas. Coisas como, não pode falar índio, o certo é indígena, e não pode falar criado mudo. É uma palavra com origem racista, que aliás, no fim das contas nem era, espalhavam fake news a rodo. Sem falar da questão do polêmico pronome neutro. O que se tornou a esquerda? Qual era a imagem que eles...
Cara, inclusive essa é a parte da esquerda que eu não sou muito fã mesmo. Isso aí o cara tá certo. Estavam passando para as pessoas, além de que eles eram malucos perseguidores e canceladores. As pautas dos trabalhadores ficaram esquecidas embaixo do tapete, e tudo que tínhamos era gente se importando demais com o identitarismo esquerdista. Eram brancos versus negros, gays versus héteros, deficiente contra não deficiente, e no fim, a direita continuava sendo uma só. Eles não brigavam entre eles. Pelo menos nisso eles eram espertos, sabiam se unir. O que eu acho que aconteceu foi que a militância extrema acabou gerando revolta às pessoas, que talvez nem teriam se tornado conservadoras, mas acabaram se soltando quando memes de hehe, vou ser cancelado se virem meu grupo do Zap vieram à tona. Talvez você discorde, e tudo bem, cada um com seu ponto de vista. Eu não estou dizendo que lutas raciais ou quaisquer outras não são importantes, mas o jeito que era falado, a forma tosca que era pregada, acabou manchando a imagem da esquerda, e pra mim isso ajudou e muito nesse triunfo do conservadorismo entre os mais Concordo, jovens. seu irmão. Concordo. Mas a pergunta que não quer calar é: há esperança? Eu gostaria de dizer que há, porém, a única forma de lutar contra a ignorância é com conhecimento. E bom, até isso o capitalismo conseguiu transformar em mercadoria. Mas vejamos pelo lado bom. Até o que o capitalismo não transformou em mercadoria. Essa geração não tá tendo filho também. O legado da ignorância não será transmitido. Então fiquemos contentes que essa moda, assim como todos os movimentos, chegam ao fim. Uma hora eles vão ter que sair da internet para arrumar empregos, e eu espero que com o tempo, quando estiverem na vida real, falando com pessoas de verdade, eles percebam o quanto estavam cegos. Eu espero que esse conteúdo tenha sido relevante para vocês. Pois Vocês sim, possam mano. refletir um pouco e, se quiserem, sintam-se à vontade para opinar nos comentários. Cara, olha que legal. Hoje eu assisti 2 vídeos de canal pequeno. 2 vídeos de canal pequeno. Fico muito contente quando eu consigo fazer isso. Mano, o movimento punk rock é sinistro. Eu acho que a esquerda precisa se unir. Eu já falei isso ontem, vou falar isso hoje, falo amanhã, falo daqui 10 anos. Eu vou estar falando isso para sempre. O proletário precisa ter união. Bacana? Bom, se você gostou do vídeo do punk rock, tá aí, deixa teu like, curte, segue o Nicolas Óbito aqui, já segui ele. Pô, é isso aí. Estamos juntos, vamos nos unir, vamos ser um grupo forte, e para ser um grupo forte temos que nos unir. E esse canal, inclusive, é um ponto de união, né? Então, se você estiver de boa, curte, segue, compartilha, segue o Nicolas Óbito. E é isso aí. Um beijão. Fique com Deus.